Boa noite, pessoal, meus ouvintes e minhas ouvintas. Esse é o segundo programa Podclaps, que teve sua origem no Tubaína Sonora, que era o nosso programa de rádio na 66 Brasil FM. E hoje estamos aqui no formato de podcast, com o nome de Podclaps. Hoje é o nosso segundo programa. Nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, curioso, que eu inclusive tenho curiosidade, que é grafologia. Nós temos aqui um convidado que é, no Brasil, acredito, a maior autoridade no assunto, grafologia. E eu queria, inclusive, deixar claro que esse aqui que vos fala é perito grafotécnico. E muitas pessoas, juízes inclusive, na hora de nomearem um perito, acabam nomeando como perito grafológico. Na realidade, o perito grafotécnico, ele é designado para determinar a autoria ou não de uma escrita, de uma assinatura, de um lançamento gráfico. Ou seja, é mais para análise de uma veracidade ou falsidade de um documento, de uma escrita. E a grafologia é uma outra ciência, tá? E para falar sobre grafologia, nós vamos trazer hoje aqui para vocês o nosso convidado, que é o José Bosco. Professor, cientista, escritor, lançou vários livros aí sobre esse assunto, grafologia, e ele vai nos brindar hoje, trazendo aqui uma série de curiosidades sobre o que é a grafologia, o que ela pode determinar. Vocês devem ter percebido aí nas chamadas que eu fiz, para que vocês viessem aqui assistir conosco o programa. Nós estamos aqui ao vivo no nosso Instagram, que é @podclaps, e hoje nós deveríamos estar também ao vivo no YouTube, porém o YouTube precisa de um interstício para que ele permita a nossa transmissão ao vivo. Então hoje não estaremos ao vivo no YouTube, no nosso @, que seria @podclaps. Nós estaremos hoje também ao vivo no YouTube, no @Elder com H, Rusisca com K, @Elder Rusisca. Quem é Elder Rusisca? É o CEO, é o diretor aqui do estúdio Pode Criar, onde nós estamos gravando hoje o nosso Podclaps. Inclusive eu queria agradecer ao Elder de ter disponibilizado para a gente esse espaço aqui para a gente fazer o nosso segundo programa. Se você tem um podcast, se você pretende futuramente gravar aí o seu programa, procure o Elder. Aí, Leandro ou a Gleice também. Ou o Leandro ou a Gleice também, aqui no nosso espaço que se chama Pode Criar. Eu agradeço ao Elder, que nos cedeu esse espaço hoje para que nós gravássemos aí o nosso segundo programa. Gratidão total ao meu amigo, meu irmão de ordem, Elder, ao Leandro e a Gleice, que são aí os diretores aqui desse espaço. Muito obrigado, Elderzão. E sem mais delongas, vamos aqui apresentar o nosso entrevistado, que é o José Bosco. Primeiramente, Boscão, muito obrigado. O Bosco é meu amigo pessoal, amigo de longa data, nos cruzamos aí em várias produções de programas aí, né? Tanto ele quanto eu estivemos aí nos bastidores de uma série de programas, os velhos tempos, na época da TV a lenha, né? Bons tempos. Somos aqui dois atores áureos, né? Então, Bosco, me fala um pouco de você. Quem é José Bosco? De onde você veio? Do que se alimenta? Como se reproduz? Boa pergunta. Bom, a minha vida é exótica, né? Então eu vou falar só da parte profissional. Tem somente 40 para falar sobre isso. Não, a minha formação é curiosa também. A minha formação é na área de engenharia. Eu me formei em 1983, engenheiro metalurgista na Escola Politécnica. E já desde aquela época eu já estudava grafologia, mas como uma brincadeira. Na verdade, naquela época eu tinha meus 18, 19, 20 anos, eu
eu achei bonito aquilo, eu vi uns livros que falavam sobre aquilo, aí eu falei, pô, mas deve ser bom saber sobre isso. Você pode, olha a minha cabeça da época, bom, normal daquela época. Ah, você pode impressionar todas as meninas, né? Aí eu comecei a estudar aquilo nas reuniões, eu comecei, e de fato impressionava, mas não as meninas, impressionava todo mundo. E era uma brincadeira. E à medida que o tempo foi passando, eu comecei a me formei, comecei a trabalhar, eu gostei tanto daquilo que eu continuei estudando. Aí, concomitantemente à engenharia, eu estudei, me formei em psicanálise e me especializei em grafologia na Universidade de Urbino, na Itália. E aí eu levei isso para o campo profissional. Falei, opa, então já estou vendo que eu gosto tanto da coisa que eu comecei a perceber que eu entendia do assunto e as outras pessoas não entendiam. Falei, será que eu estou sabendo tanto assim? Eu comecei a pesquisar e percebi que eu tinha o suficiente conhecimento para começar a escrever livros. E a, inclusive, dar consultorias. Também, para empresa. No começo eram para as pessoas particulares. Eu fiz um anúncio na revista, numa época, não vou citar o nome, não vou fazer... Não, já tinha acabado o Cruzeiro nessa época. Mas aí veio gente. Uma pessoa até me procurou querendo saber a letra. Foi a primeira cliente minha, né? Querendo saber a letra do seu chefe, porque era uma secretária que queria a letra do chefe porque estava interessada no chefe. Eu fiz o laudo, né? O que aconteceu depois, problema dela. Mas eu fiz tudo. E desenvolvi. Eu perguntei que era um bolso que você já foi desenvolvendo o assunto. Legal. Então vamos dizer assim. Grafotecnia, análise de veracidade ou não de uma escrita, de uma assinatura, de um documento, né? Documentoscopia, etc. Qual a sua definição para quem pergunta o que é grafologia? Eu sei, mas eu gostaria que você falasse. Claro, agradeço. Bom, como toda ciência, praticamente toda ciência, a origem é grega, né? Então, grafo vem do grego graphen, que é escrita, logia vem de logos, que é estudo, tratado. Ou seja, a grafologia é o estudo da personalidade, do caráter, do temperamento de um ser humano através da observação da sua escrita. Tá. Tem fundamento científico, não é esotérico. Um dos intuitos de trazer você aqui é justamente mostrar que a grafologia não é uma coisa cósmica, esotérica, que vem de uma energia de não sei aonde. É uma coisa... Acredito que tenha também um feeling seu agregado à sua análise científica. Sim. Mas não é uma magia, não é uma simpatia. A grafologia, ela é uma ciência reconhecida em vários países. Inclusive, eu brinquei um pouco antes de a gente começar a transmissão aqui, que na Rússia ela é muito utilizada. Em alguns países a grafologia ela é muito séria. Não sei no Brasil, você vai poder me dizer melhor, se no Brasil ela é tão difundida, né? Então, a segunda pergunta que eu faço para você. Quem se utiliza, quem solicita grafologia ou quem solicita laudos grafotécnicos? Por exemplo, eu sei que nas análises forenses, ou seja, os tribunais solicitam um perito grafotécnico. Mas, por exemplo, você já fez algum trabalho para a justiça, para os tribunais, além de outras solicitações, por exemplo, empresas ou outro tipo de entidade? Então, voltando, quem se utiliza do trabalho do grafólogo? No Brasil, a profissão não é reconhecida. Agora, em países como a Alemanha, a Suíça, na Alemanha, por exemplo, para você fazer um laudo grafológico, você precisa ser formado em psicologia, hein? Eu não sou psicólogo, sou psicanalista. Eu faço laudo. Aqui no Brasil a profissão não é reconhecida, mas em países como Itália, Alemanha, Espanha, Suíça, ele é muito desenvolvido. E qual é o local onde a grafologia é mais aplicada? Vou falar do Brasil. No Brasil, 90% dos casos são empresas que querem contratar executivos. 90% dos meus clientes são empresas que não querem que o nome seja divulgado, porque como a profissão não é reconhecida, alguém pode dizer, pô, por causa da minha letra eu não peguei o emprego. Exatamente, por causa da sua letra você não pegou o emprego. Só que, infelizmente, isso não pode ser divulgado. Mas eu posso lhe dizer que a grande maioria dos bancos, a grande maioria das joalherias, quase todas as empresas de comércio de alimentos grandes utilizam.
Tem até um banco aqui no Brasil, uma vez me convidaram para trabalhar lá como funcionário. Eles têm um departamento só de grafólogos, já contratados para analisar a letra de todos os funcionários, porque você revela o lado que a pessoa esconde na entrevista. Né? E ali na escrita você revela tudo, 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 tudo. Eu não sabia disso. Vocês sabiam que algumas empresas têm um departamento exclusivo para analisar os seus escritos, seus garranchos, ou sua letrinha bonitinha, que também pode revelar um pouco da sua personalidade? Até uma curiosidade minha, né? Algumas perguntas que eu fiz aqui são, na realidade, são 7 perguntas que me fizeram em off, que eu vou repassar para você. Perfeito. Tá? Eu procuro não ter lauda, pauta. É mais divertido. Ainda mais que eu já conheço essa figura. Nós temos aqui 7 perguntas, que 7 é um número cabalístico, né? E, por exemplo, uma pessoa com diferentes tipos de letra, ela pode ter personalidades diversas? E uma outra pergunta, uma pessoa, que aí um psicólogo, um psicanalista vai poder analisar, uma pessoa com dupla personalidade pode ter só um tipo de escrita? Te peguei agora. Não, boa pergunta. Aliás, essa pergunta que você me fez, eu já imaginava que faria, porque essa é a pergunta que mais eu escuto quando eu faço algum laudo numa reunião. Eu diria que dificilmente numa reunião de pessoas interessadas não vem essa pergunta. A primeira é, eu tenho vários tipos de letra. A resposta que eu dou é bem didática. Muito simples. Hoje nós estamos conversando aqui. Você está vestido com essa roupa, uma roupa de trabalho. Se você vai na praia, você não vai desse jeito. Se você vai num casamento, você vai vestido com outra. Se você vai tomar banho, você não vai ter roupa. Então perceba, a maneira como você se veste, a sua aparência, pode modificar muito. Porém, quem está dentro da roupa é sempre o mesmo. Então, na escrita, ela pode até modificar na aparência. E realmente, às vezes a pessoa pode ter várias formas de escrever, porém, é impossível você modificar algumas características inconscientes. Então, quando você olha a escrita, você não olha se ele está inclinando para a direita ou esquerda, aquele inclinou para a direita, ali para a esquerda, que estranho, não. Você nota as características mínimas, como é que ele cortou o T, onde ele coloca o pingo no I, como é que ele faz a ligação, como é que estão os arcos do M, a ligação do G com outras letras. Você olha detalhes que são inconscientes, principalmente no final das palavras. Porque quando você começa a escrever, você tem o controle da mão. No final, você já não tem mais, eu estou inconsciente que escreve. Então, você, mesmo tendo letras aparentemente diferentes, a personalidade dele está escrita lá. Então eu posso, assim, deduzir pelo que você falou aí, isso vai para os meus alunos aí, de perícia grafotécnica, através dos mínimos gráficos, dos diacríticos ou da construção dos alógrafos, você pode pegar a pessoa, inclusive aquela que tenta disfarçar a sua escrita. Sim, você percebe. Porque a pessoa não vai conseguir, é como você querer disfarçar a sua impressão digital. Você pode tentar conseguir no começo da palavra, porém, à medida que você escreve, isso você sabe tão bem quanto eu, né? Ou até mais que eu, que é a autofalsificação. A pessoa tenta falsificar um documento colocando uma escrita qualquer, não assinei isso. Você percebe se foi ele, pelos mínimos detalhes inconscientes que a mão escreve, porque na verdade quem escreve não é a mão, é o cérebro. Ele só obedece, inclusive usando as próprias leis de Newton. A segunda lei de Newton, inclusive, F é igual a ma, você usa, a força que você usa, a pressão, está relacionada à aceleração. Então você usa isso a própria lei da inércia, a primeira lei de Newton é usada nisso, nesse tipo de movimento. Quem lança para a mão, para o braço, para a mão, para o dedo que segura a caneta é o córtex cerebral, por aí vai. Aliás, eu preciso me policiar porque eu vou acabar falando de alguma coisa da minha área aí. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, essa pergunta não é minha, mas eu achei muito curiosa e vou fazer a você. É possível saber se um político é honesto pela sua letra? Não só. Eu respondo. Essa. Se é político. Não precisa nem ver a letra, né? Olha, não só político. Qualquer um você percebe. Qualquer pessoa você consegue ver a honestidade dessa pessoa, o caráter dessa pessoa. Inclusive, se ela tem algum tipo de anomalia numa área criminal, você percebe. Por exemplo, se a pessoa tem aptidão a crimes, ou se a pessoa tem aptidão a perversões sexuais,
Tudo isso você percebe, dependendo da letra. Por exemplo, a letra G, pelo formato dela, ela revela muito da sexualidade de uma pessoa. A letra H, eu não vou entrar em detalhes, porque o movimento da letra é psicanalítico, é baseado nas três instâncias de Freud, o superego, o ego e o id. De acordo com a posição da letra, ela cai na zona superior, médio ou inferior, você tem uma relação com o superego, o ego e o id de Freud. A letra H, por exemplo, você pode ver pelo formato do laço final da letra H, se a pessoa tem tendências a crime, a área de roubo, furto. Agora, isso que você está me falando, Bosco, é um negócio muito sério. Né? Sim, sabe sim. que hoje o que a gente fala aqui, se está no Instagram, está no YouTube, isso aqui faz assim, né? Circula o mundo. Isso que você está falando é uma coisa muito séria. Existe uma comprovação científica disso que você está falando? E outra pergunta já emendada com essa. Se eu tiver aqui 3 cientistas, grafólogos, vamos chamar assim, analisando a mesma escrita, eles vão chegar à mesma conclusão? Excelente. Provavelmente. Olha, alguém vai dizer que isso foi combinado, juro que não. Ele falou em 3 escritas, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, justamente um estudo que foi feito com 3 grafólogos diferentes. Na verdade, é o seguinte, a pergunta qual que é que você fez agora? A primeira, assim, no Brasil, por exemplo, não é reconhecido como uma profissão ou como uma formação. Em alguns outros países são. Então vamos falar daqueles países que reconhecem a grafologia como ciência, que tem um certificado, uma certificação de grafólogo, vamos dizer assim. O fundamento, então, por exemplo, assim, claro que o juiz não vai bater o martelo através de uma análise grafológica, acredito que não. Vai se cercar de toda uma série de provas, etc, etc. Então, a comprovação científica, o que eu quis dizer é o seguinte, através de um laudo grafológico, já conseguiu-se chegar a determinar um comportamento de uma pessoa com tendências, não vou dizer criminais, tendências suicidas, com tendências altamente desonestas, dissimuladas e tal. E a segunda pergunta, que é emendada a essa, se 3 grafólogos analisarem o mesmo papel, digamos assim, num curso de formação avançado de grafologia, a prova final, 3 grafólogos têm que analisar uma escrita específica. Você acredita que os 3 vão ter laudos bem semelhantes? Vou responder a primeira pergunta. A grafologia, ela surgiu... Bom, ela já era conhecida na antiguidade, muitas pessoas viam, mas não tinham formação teórica. O primeiro livro que tratou sobre isso foi justamente de um médico italiano, século XVII. Ele percebeu que a escrita dos seus clientes mudava à medida que o estado de saúde se modificava. Ele até escreveu um livro italiano na época falando disso. Porém, não se sabia, não existia teoria por trás, apenas era, mas funciona, a gente não sabe por quê, mas funciona. Quando Freud fez a sua teoria da psicanálise, aí um grande grafólogo suíço chamado Max Pulver percebeu que a teoria da psicanálise de Freud e de Jung também, que veio mais ou menos na mesma época, explicava todo o movimento gráfico. A partir daí, no final do século XIX, início do século XX, com o desenvolvimento da psicanálise, se fez a base teórica da grafologia. Hoje a grafologia é estudada profundamente, você estuda com psicanálise. Você tem que entender as instâncias psíquicas de Freud, a psicologia analítica de Gustav Jung, para poder ver o movimento da mão e a posição da escrita. Tudo tem um fundamento teórico. Inclusive já foi feito teste com pessoas em estado de hipnose, onde a pessoa era induzida. Por exemplo, agora você é um bandido, agora você está muito doente, agora você é um super-homem, e agora escreve. E a pessoa tinha pequenas modificações na escrita que traduziam esse estado mental que ele era induzido. Quando ele acordava, voltava ao normal. E agora, sobre as 3, a comprovação. Já se sabia que a escrita podia revelar e revela estados patológicos, físicos. Por quê? Mens sana, in corpore sano, como diziam os romanos, né? Na década de 70, veja bem, na década de 70, o American Cancer Association percebeu que os grafólogos conseguiam diagnosticar câncer.
Falei, mas como esses caras fazem isso? Pela escrita. Então, o que eles fizeram? Fizeram um teste, pegaram 3 grafólogos, eles não se comunicaram entre si e deram uma análise grafológica de várias pessoas com câncer ou não, para eles dizerem, através da escrita, quem tinha câncer e quem não tinha. O primeiro grafólogo acertou 98%. O segundo, 95%. O terceiro foi fraquinho, acertou 50%. Mas você vê, se você tem um bom grafólogo, ele acertou praticamente tudo. Ele, pela escrita, ele diagnosticou, esse cara tem câncer ou não. Isso está no YouTube, inclusive, está na internet. A American Cancer Association validou a pesquisa. Existe. Olha, eu vou falar para você. Eu tinha até um pouco de receio de fazer esse podcast hoje, porque nas chamadas que a gente fez, a coisa era bem séria, né? Eu falei, será que eu não estou arrumando sarna para mim? Só que você está dando a sua explanação, inclusive com comprovações de publicações. Sim, sim. Tipo, né? E eu confesso para você que eu estou ficando surpreso. Eu procurei não fazer uma pré-entrevista, procurei não discutir. É verdade, não teve nada. Eu tenho um dos livros do Bosco, procurei não fuçar no livro ali, que é para justamente não ter uma tendência nessa hora aqui das perguntas. Apenas uma pequena pausinha. Tudo ok aí, Anderson? Tecnicamente não precisamos virar, tudo ok? Só que o áudio do Bosco tá bom, o seu tá um pouquinho baixo. Tá um pouquinho mais perto. Tá bom. Bosco, então, veja bem, a gente falou aí das pessoas que fizeram aí a sua indução hipnótica, etc, etc. De novo, falando de grafotecnia, a mesma pessoa, lançando uma escrita, uma assinatura, se ela está sob efeito de remédios, ela escreve um pouquinho mais quebradinho, efeito de drogas. Não necessariamente remédio, mas álcool. Ou álcool com remédios, então, vira um eletrocardiograma. É verdade. Né? Mas, por exemplo, às vezes pequenas variações, por exemplo, uma pessoa escrevendo de pé no balcão, às vezes uma pessoa escrevendo sentada, a própria posição do braço, nós temos aí pequenas variações. No caso de uma pessoa, você disse aí que às vezes a pessoa sob efeito de hipnose, sob tensão, por exemplo, uma pessoa sobre extrema pressão, ou uma pessoa tomando algum calmante que deixa ela totalmente zen, tipo ou coisa parecida. Mesmo assim, é possível fazer a mesma análise de comportamento dessa pessoa, independentemente do seu estado emocional. Eu vou te responder a pergunta contando uma história muito interessante. Tem um grande amigo meu, advogado, ele é advogado criminalista. E ele estava defendendo um cliente dele que tinha feito algo errado, tinha falsificado um documento. E esse advogado me chamou, esse amigo meu falou, Bosco, vem cá. Esse meu cliente vai ter que ir lá na delegacia, na polícia, assinar uns documentos para provar se não foi ele que falsificou o documento, né? Será que você não pode me dar uma dica do que ele pode fazer para mudar a letra? Eu falei, olha, eu posso te dizer o seguinte, ele não vai conseguir mudar a letra, tá? O que pode acontecer, se ele quiser fazer, eu até dei essa dica, né? Falei, como amigo, falei, o que pode acontecer é ele modificar completamente se ele não estiver mentalmente bem, porque quem escreve é o cérebro. Então, se você estiver drogado ou tiver com um remédio muito forte que altere a sua atividade cerebral, aí sim a letra muda. Aí eu falei pra ele até de forma irônica, se ele chegar lá drogado na delegacia, na polícia, bem drogado e escrever, pode ser que ele engane. O problema é ele chegar drogado lá. Então realmente, o estado emocional, a escrita, a personalidade revelada se a pessoa estiver com o seu cérebro são. Ou seja, se a pessoa está sob efeito de droga, de um remédio muito forte, aí realmente o cérebro sofre... nas sinapses ocorrem reações químicas diferentes que se transmitem na escrita. Aí sim, realmente. Mas o duro é esse. Para você modificar a escrita, você tem que estar drogado. O preço é alto. Isso aqui não é uma pergunta, é meio que uma dedução minha, mas vamos ver se confere com a realidade. Você falou que ali foi feito ali uma sabatina, uma arguição para ver com as pessoas que estariam com câncer e não. Existe a possibilidade de fazer um trabalho
preventiva, ou seja, através da escrita, a pessoa tem probabilidade de desenvolver alguma patologia, alguma doença. Aí para mim, já é no campo mais do energético, esotérico, cósmico, urbano, né? Mas existe essa possibilidade, através da grafologia, Sim. a pessoa tem tendências a ter Não, um problema de pulmão. No livro, justamente, o de pulmão é um dos mais fáceis de ser diagnosticado na área respiratória. Já te falo. No livro que eu escrevi, que por sinal vai ser reeditado agora, ele estava esgotado, ele vai ser reeditado agora o mês que vem, tem um capítulo só para isso. E eu me baseei, inclusive, em outros livros. Um livro americano muito bom que trata sobre o assunto é Health Clue. Acho que é isso, de Health Clue in Handwriting, ou seja, chaves da saúde pela escrita. Você pode ver pela escrita tudo que acontece no corpo humano, porque a mente humana, o superego, o ego e o id estão relacionados ao corpo humano. Tá? A área do superego é a área da cabeça, a área do id é tronco. Perdão, a área do ego é o tronco e a área do id são os membros superiores e inferiores. Então, como você tem uma relação entre mente e corpo, e também tem uma relação entre mente e escrita, automaticamente, você consegue ter uma relação entre escrita e distúrbios de saúde. Você consegue diagnosticar tendências 10 anos antes dele se manifestar. No caso, por exemplo, você falou problemas do pulmão, problemas relativos à respiração, você consegue ver facilmente na escrita com uma lupa. A pessoa que tem problemas como asma, problema respiratório, problema de pulmão, ele na escrita, ele coloca, mas só observando com lente de aumento, você não vê assim facilmente. Você consegue ver pequenos pontos, pequenas manchas durante a escrita. Imagina a letra A. Então, no meio da letra A vai aparecer um pingo, que é justamente aquele momento que o coração deu um bico, usando um termo bem pouco técnico, né? Deu um plim, e ali a mão se refletiu. Você vê no meio da escrita um pingo. Aí você vê depois de um tempo mais um pinguinho. Você nota isso. Isso é tipo... Não é sobreposto, não. É em cima da própria letra. Você nota isso com uma lupa. A olho nu você não vê. Em grafotecnia de esquílula. Tem um entintamento maior. Tem um entintamento. E de fato tem. No caso, estou falando de um problema respiratório. Específico respiratório. E se você quiser ver problemas dos rins, por exemplo, e se eu for entrar em detalhes, aí demora meia hora. Mas para você ver problemas dos rins, por exemplo, você vai nas letras F, na letra F, o início da letra F é com um pingo bem forte. Esse você nota a olho nu. Tem um motivo para isso. A letra F... eu vou falar para você. Realmente estou surpreso com o que eu estou ouvindo aqui. Eu não quis, repito, não quis fazer uma pré-entrevista, fazer uma lição de casa. Eu gosto de fazer o advogado do diabo. Desculpa até se eu estou, às vezes, colocando aí... Imagina, eu adoro isso. Mas... depois, mais pro fim da entrevista, não deixe me esquecer, você me passar o título dos seus livros, a editora, se já está esgotado, se já tem uma nova remessa saindo, porque eu acho legal. Eu tenho o seu livro, aquele azulzinho, que de vez em quando eu utilizo, inclusive recomendo para os meus alunos lá do meu cursinho de perícia grafotécnica, eu recomendo que eles deem uma olhada, porque sempre em algum momento, você vai precisar também fazer uma ajuda, análise grafológica, mas em paralelo, né? Agora, uma pergunta técnica. Você acha que para você ser, entre aspas, formado, ou ser uma autoridade em grafologia, você tem que, primariamente, ter uma formação em psicologia, psicanálise? Não necessariamente. Por exemplo, eu me tornei um bom grafólogo sem ser psicanalista. Quando eu vi que eu tinha estudado tudo que eu tinha que estudar aqui no Brasil, eu li todos os livros que tinha em português, eu falei, mas já li. E eu não era psicanalista na época. E aí eu fui para a Itália, aproveitei uma viagem que eu fiz, e fui até Urbino, e como ouvinte eu assisti algumas aulas, umas palestras lá sobre grafologia, consegui um certificado, falei que bom. Então, aí sim eu me especializei em psicanálise, sabendo que eu utilizaria a psicanálise para grafologia. São ferramentas para o mesmo fim, vamos dizer. Digamos que a grafologia é uma especialização
da psicanálise. Tá. Você usa a teoria da psicanálise na grafologia. Tá, bom, eu tenho um amigo meu, grande amigo também, que ele dá uma palestra nas universidades com o título Me Formei, e agora? Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar nele. Musicista. Sim, é famoso. Muito boa, ele é um cara muito gente boa. E ele dá essas palestras em algumas faculdades para esclarecer um pouco, porque os jovens estão ali com o diploma na mão, não sabem o que fazer. Ele dá uma certa orientação nos caminhos. A pergunta é, que eu puxei esse gancho aqui, há como saber aptidões profissionais em jovens pela sua letra? Aquele jovem que está terminando aí o ensino... O ensino médio, né? Vai para a faculdade. Não sabe para qual vestibular vai se direcionar, o que ele vai ser da vida. Você consegue fazer uma análise assim, olha, por essa letra aqui, eu acredito que essa pessoa é mais da área de humanas, é mais da área de engenharia, essa pessoa aqui é mais da área de artes, pela sua escrita. Sim, facilmente. Emendando Facilmente. a isso. A pessoa que tem uma letra bonitinha, ela tem tendências a ser uma pessoa mais da área artística, arquitetura, por exemplo? Não. Realmente é como você dizer, uma pessoa que tem um dedo maior significa que ele tem uma personalidade mais forte, porque ele vai ter uma impressão digital. Não. Às vezes a letra bonita, aquela caligráfica, esconde um criminoso. E às vezes aquela letra... às vezes a letra, aquele garrancho, esconde uma pessoa que não sabe se expressar bem, mas é uma pessoa de ótimo caráter. Então, realmente, a aptidão profissional, você bate o olho na hora, você vê. Aptidão para a área de exatas, a área de humanas, a área artística, você percebe na escrita. Algumas letras revelam isso, inclusive, tá? A letra M, por exemplo, mostra a postura dele. São 3 arcos, o M padrão, né? O primeiro arco é o indivíduo, o segundo é a família, o terceiro é a sociedade. Da esquerda para a direita, na escrita, você sai do eu, vai para a sociedade. Então você consegue perceber por esse movimento se ele tem uma tendência mais a ser militar, durão, ou ouvir as pessoas. Você percebe se ele tem aptidão para a área de matemática, observando os números dele, a postura dos números, você nota isso. Você percebe fácil. Você levanta a bola, eu vou chutar, cara. Manda bala. Tá muito fácil essa entrevista. Você tem resposta para tudo. Eu quero ver se eu te pego no pulo aqui. Você falou dos arcos da letra M. E se o cara faz o M de forma de guirlanda? Que são aqueles 3 Uzinhos. Bom, eu juro que isso não foi combinado. Eu juro. É lindo esse M de guirlanda. É o seguinte, isso está relacionado à terceira fase do crescimento infantil, das 5 fases de crescimento infantil de Freud. A primeira fase é a fase oral, vai até mais ou menos 1 ou 2 anos. Depois vem a fase anal, que vai de 2 a 5. Depois vem a fase fálica. Depois vem a área de, como chamam, a latência, vai até uns 10. E dos 10 aos 12, mais ou menos, é a fase fálica. E aí depois vem a vida sexual normal. A letra M, primeiro vamos explicar assim, tudo que é ponta é um pouco de agressividade. Angular. Isso, angular ou ponta. Uma faca tem uma ponta, é agressividade, né? Uma lança é angular, né? É uma ponta, é agressividade. Tudo que é arredondado é suavidade, né? Um abraço. Então, quando você escreve o M em forma de arco, você está revelando... Que é um protetor, é a asa da galinha. E é justamente ligado à terceira fase, a fase fálica, aonde o indivíduo se protege. Então, as características dele na vida adulta têm várias possibilidades. Agora, se ele faz o contrário, em guirlanda, a fase fálica que tá, e a fase final, a zona inferior da escrita, que está relacionada à sexualidade, o que ele faz? Aquele em guirlanda, a letra M em formato de U. Ele está colocando um arco, que é uma suavidade, para baixo, que é a região sexual. E as pontas apontando para cima. Ou seja, a agressividade que ele teria devido aos seus complexos de Édipo e tudo mais, que seria o M normal, apontando para baixo, na área sexual, ele inverte. Ele não tem mais no M normal a agressividade apontando para baixo, ele sublima isso. E para baixo ele tem o formato do U,
Ou seja, o que ele fez? No ponto de vista da sexualidade, isso reflete a sexualidade. A pessoa que escreve em Guirlanda transfere a suavidade para a sexualidade. São aqueles enfeites de Natal, Isso. que formam aqueles arquinhos, assim. Isso que a gente chama de guirlanda na grafotecnia e na grafologia, né? E no final, para resumir, para não entrar em detalhes só teórico, quem faz o M em forma de arco esconde o lado emocional. E quem faz o M em formato de U em Guirlanda, ele é mais suave, mais amável, e no campo da sexualidade é uma pessoa cheia de fantasias e que é facilmente que se adapta, que gosta muito do jogo erótico. Oscar, eu vou falar um negócio para você. Eu tenho uma teoria, que inclusive quando eu dou minhas aulinhas lá na minha área aqui, eu tenho uma teoria que, principalmente nos homens, eu não sei se isso hoje mudou, porque uma coisa que eu sei que mudou, hoje, com esse aparelhinho aqui, não sei se vocês conhecem, as pessoas estão escrevendo menos. Eu tenho uma teoria que até uma certa idade, isso é mais presente nos homens, tá? Acontece menos com as mulheres. Até uma certa idade, você escreve de forma cursiva. E depois que você atinge uma certa maturidade, principalmente o pessoal de engenharia, de arquitetura, começa a escrever em letra de forma, que foi o meu caso. Hoje, para eu escrever cursivo, é muito difícil, porque eu acho mais prático e fica mais bacaninha escrever em letra de forma. Essa variação de escrever em letras minúsculas, vamos dizer aqui em cursivo, que tem o Bzinho, o D maiúsculo e tal, e a letra de forma onde tudo é maiúsculo. Aliás, pessoas, vocês que escrevem com letra de forma e pingam o I, vocês estão errados. O I, em letra de forma, não tem pingo. Por favor, tá? Então, Tá vendo? Aprendi essa também agora. Porque eu trabalhei muito na área gráfica, né? Então, assim, letra I maiúscula não tem pingo, gente. Pode ter um acento. Mas o I maiúsculo não tem pingo. Escrevam isso. E tem gente que coloca. E eu analiso, né? Então, agora, por exemplo, olha só. Uma hora pega esse cara. Eu fiz, durante muito tempo, curso de caligrafia. Mas por curtição, porque eu gosto, eu achava legal. Fiz o curso lá com... Eu não vou me lembrar o nome dele, mas era um dos poucos... É o De Franco. Grande Nossa, eu era criança nessa época. Eu peguei... eu não cheguei a fazer aulas com ele. Mas aí, comprei as canetas, comprei as penas, curtia, fiz até alguns convites de casamento, alguns diplomas. Por exemplo, se eu escrever com letra caligráfica, eu não estou jogando ali muitos maneirismos diacríticos da minha letra. Eu estou fazendo aquilo que o professor fica mais complicado de você fazer uma análise, quase impossível. Ou não é? Complicado. Porque é um padrãozinho. Não. Tem uma inclinação de 60 graus. Isso. Você tem uma forma de construir o F que é aquela. Eu vou fazer aquele F, outro aluno. Vão ter diferenças pequenas. Se o cara é craque em caligrafia, e depois ele começa a escrever só caligraficamente, eu não estou falando dele utilização de penas e materiais artísticos, mas para você pegar uma caneta Bic e lançar uma letra caligráfica, aquela letra bonitinha, com aquela inclinação certinha, num papel pautado bonitinho, eu acredito, na minha análise, que ele vai deixar alguns resquícios do seu DNA, da sua escrita. Mas se eu utilizar ali uma pena nanquim, uma coisa mais artística, aí fica um pouco mais difícil ou impossível a análise. Ou estou errado? É verdade. Na grafologia você não pode usar caneta porosa, porque ela realmente vai esconder na hora que, se você bota uma caneta porosa no papel, forma aquela mancha. Aí realmente ela esconde. Disfarça. Então realmente não dá para fazer uma análise. É como você chegar no médico, olha, doutor, eu tô com um problema, mas eu não vou falar o que é. Então o que eu tenho de doença? Então realmente a caneta porosa que faz manchas, essa não pode ser usada, porque aí você mascara, você perde completamente a grafologia. Agora, numa caneta normal, que não joga tinta, apenas faz o movimento, aí você nota. Aí você fez o curso. É aquilo que eu falei, é como você querer mudar o teu DNA.
a análise grafológica se baseia também na aparência, isso é chamado arquitetura gráfica. Como você vê um prédio bonito, que lindo, né? Você vê a arquitetura, o arquiteto fez o design daquilo. Então, quando você fez o curso de caligrafia, você fez uma modificação na arquitetura. Porém, a engenharia gráfica são aqueles detalhes que você pega como a posição do pingo no i em relação à haste, a distância, a mínima ligação entre a letra G com a letra seguinte, ou não ligação. E a distância também. Esse tipo de espaços interliterais. Boa, bonito. Não é o termo que a gente usa, mas é um termo bonito. E esses espaços interliterais, bonito, eles são inconscientes. Então, aí nós analisamos. Concordo que realmente dificulta a análise. Assim como a escrita só letra de imprensa, como você tem, dificulta, não que dificulte a análise, diminui, digamos assim, o número de elementos. Mas a quantidade... Pra você chegar num laudo. Isso. Exatamente. Mas a quantidade de características que a gente vê são 400, 500, às vezes ou até mais. Então você perde o quê? Umas 100. Sobram ainda 500, então ainda dá para ver. No caso particular, o seu da escrita em letra de imprensa, as pessoas que fazem esse tipo de escrita revelam um lado emocional que querem esconder, uma parte, né? Não gostam de revelar o seu lado íntimo. Por quê? Porque a escrita tem 3... Imagina a letra F. A parte superior é a zona superior, a parte do meio, que é a zona média, e tem a parte de baixo, que é a zona inferior. A letra F é a única que tem as 3 zonas. As letras de forma não tem a parte de baixo, não tem a parte inferior, que é a área das pulsões, da sexualidade, dos instintos, da agressividade. Na base. Isso tudo se coloca no ego, na parte central. Então, é uma pessoa que demonstra bom nível cultural, educação, gentileza, mas também é uma pessoa que esconde o seu lado emocional. Não sei se eu estou ficando xarope, mas você respondeu essa pergunta sobre aptidões profissionais? Assim, Sim, você perguntou sobre a pessoa... É possível você... Sim. Se ela tem uma veia mais... Exata. Sim. Você não... A resposta foi sim, né? Sim, mas é fatal. É fatal. Eu achei uma resposta sua curta. Será que ele respondeu mesmo? Não. Você percebe, alguns tipos de letra revelam esse tipo de aptidão. Legal, cara. Então, eu tentei colocá-lo na parede e não consegui muito, não. Vai ser difícil. Vamos agora aqui, as chamadinhas que eu fiz, depois a gente vai falar sobre a terapia da escrita. Muito legal. Final, né? Por exemplo, nas chamadas que eu fiz, eu coloquei assim, traumas de infância, tendências a atividades criminosas e tal. Por exemplo, distúrbios sexuais podem ser detectados pela letra. Agora, entenda-se distúrbios sexuais, Não vamos falar aqui o que é politicamente correto ou errado, o que é certo para mim pode não ser para você, mas o que é determinado como distúrbio pela medicina, vamos falar de distúrbio e não de gênero, de tendência, né? Vamos falar de sexualidade, vamos falar de distúrbios sexuais, eles podem ser detectados pela escrita? Sim. No livro, inclusive. Sim, tem muitos estudos. Né? Tem um livro, inclusive, eu não lembro o autor, foi um dos que eu comecei a estudar, chama Sexualidade e Grafologia, não lembro o autor. Eu acho que é uma autora americana, não me lembro. Mas a sexualidade faz parte da vida humana e está muito relacionada ao cérebro. É uma grande parte da vida humana. Não, e segundo Freud, era o único praticamente item da vida humana. Então, você nota isso. Existem várias características para você ver. Por exemplo, agora há pouco eu não falei do M em forma de guirlanda. Esse M em forma de guirlanda já revela uma das fantasias sexuais. A pessoa gosta do jogo de sedução. Gosta dos jogos eróticos, em função da sua formação, na fase, quando criança, na fase fálica. Pessoas que têm distúrbios, a homossexualidade, que não é um distúrbio, pela medicina não é considerado distúrbio. Para alguns aí, religiosos, aí é outra história.
Já vamos para a extrema-direita. Não, exato. Deixa isso de lado. Não, mas a homossexualidade não é distúrbio. Os distúrbios pela medicina. Exato. Na verdade, Bom, é uma coisa que está relacionada. O Freud explica, né? Está relacionado. não, eu não sei. Não, isso está relacionado à própria a formação já da família. A pessoa não vai, mas como? Lá na infância, mas aí vamos entrar na área de Freud. Mas a homossexualidade você vê na escrita também. Eu acho que é que essa pergunta não foi feita por mim, tá na minha lista de perguntinhas de nossas redes sociais. Eu acho que distúrbios sexuais aqui, eu acredito que deve estar ligado a impotência, ou ser viciado em sexo, ou... E crimes também, né? Claro, isso. Sexuais, Não, vai, né? você vê tudo isso na escrita. A escrita pode detectar isso. Sim, sim. Por exemplo, já dou um exemplo. As pessoas que escrevem de forma muito pastosa, quando escreve, apesar da caneta ser uma caneta, fazer uma propaganda aqui, ser uma Bic, né? Mas a pessoa escreve pastoso, isso revela dificuldades. Olha, pode ser mil coisas, não é porque a pessoa escreve pastoso que ele vai ter esse problema. É importante. Vou dar uma de Faustão, vou te interromper aqui. Imagina. Nós tínhamos aqui alguns slides, alguns frames de tipos de escrita que o Bosco ia fazer uma análise, ia mostrar, tá vendo esse P, esse J. Eu procurei não colocar propositadamente, porque se a pessoa que nos assiste fala, pô, mas essa letra é igual a minha, então eu sou maníaco, né? Quer dizer, eu não coloquei isso para não influenciar, não tendenciar algumas pessoas a acharem, não, esse cara, pô, ele deu um diagnóstico, pô, imagina, eu sou nada disso que ele está falando, é igual a minha. Pessoas, a grafologia, pelo que eu entendi, ela é analisada através de mínimos gráficos, maneirismos, não é um tipo de escrita bonitinha, onde o pingo do E é uma bolinha. E nem, por exemplo, se a pessoa escreve um garrancho, uma escrita totalmente maluca, e o cara é doido, aquela garrancheira que nele, entende? Falou, esse cara tem problemas, não é bem por aí. Certo? Certíssimo. Não, inclusive foi bom você falar nisso. É importante que se diga. Uma característica gráfica, vamos supor, a pessoa escreve inclinado para a direita. Então, o que significa isso? Isso é a grande dificuldade da grafologia. A parte mais difícil do estudo da grafologia é esse. Quando você vê uma pista, ela pode ter várias interpretações. Então, quando eu faço uma análise grafológica, por exemplo, eu vejo uma característica, eu escrevo, isso aqui pode ser A, B, C, D ou E. Tá? Aí eu continuo analisando, aí aparece A, B. Aí aparece B, 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 B. Então é B. Então, mostra o caminho. Claro, você acaba usando até um pouco de bom senso, de experiência própria, mas uma característica não significa que a pessoa seja de um jeito. Uma característica pode dar várias coisas. Eu costumo dizer o seguinte, ó, você vai no médico e fala, doutor, tô com dor de cabeça. Que doença eu tenho? Ele vai dizer, não sei. Pode ser desde uma simples gripe até um câncer no cérebro. Eu já diagnostico. Eu preciso de várias... Claro. Eu faço um diagnóstico rapidinho, você tem boletos. Exatamente. Agora, Bosco, aqui, olha aí, pessoal do Tinder, hein? Olha aí. Sem merchan. Compatibilidade afetiva pode ter analisada pelo tipo de escrita, tipo de letra? Sim, dá. Então, é possível. Eu acho que aí no Encontro nas Escuras, a gente tem que colocar várias folhas de sulfite com várias escritas e deixar um grafólogo. Esse aqui tem compatibilidade com esse aqui. Não, é possível? Hein? Claro, no caso da compatibilidade afetiva, é um caso mais simples da grafologia. Porque imagine que você está procurando uma pessoa. Você vai num local e diz, eu sou assim, eu gosto disso, eu não suporto aquilo, eu gosto de pessoas assim. Aí as pessoas procuram alguém que, ele gosta disso, papapá. Você vê isso na escrita. Essa é a forma mais fácil de fazer uma análise grafológica de compatibilidade. Você vê as principais características e gostos de uma escrita, verifica se eles estão presentes numa outra escrita. Aí existe uma grande compatibilidade. Eu já fiz isso várias vezes e deu certo. Uma das chamadas que a gente fez, que causou mais curiosidade, que eu acho que é a mais contundente, que é agora que o pessoal estava esperando para a gente falar sobre ela, tendências, atividades criminosas. Aí vem de uma análise preventiva, é possível fazer
uma análise a pessoas que têm tendências criminosas e atividades criminosas. A principal pergunta que eu faço, isso pode ser comprovado? Foi comprovado? Temos exemplos disso? Sim, sim. Inclusive, a pergunta é bem profunda, né? Eu vou até antes de falar nisso, né? Uma vizinha minha, uma vez, me ligou perguntando sobre o filho dela, que é gay. E ela não é muito religiosa, não gosta disso, isso é problema dela. E perguntou, Bosco, mas e por que o cara é gay? Eu expliquei, né? Ela... Então eu expliquei para ela, o problema não é porque é o que aconteceu na infância que gerou isso, né? A mesma coisa, né? Não significa numa escrita que você vai ver, ó, esse cara é bandido, é um assassino, mas você vê as características mentais que podem levar ele a cometer um crime. Vou citar alguns exemplos. Pessoas que têm tendência a falcatruas, a mentira, a facilidade, digamos assim, de mentir. Não significa que o cara vai mentir e enganar os outros, mas a pessoa que tem facilidade para isso, para enganar os outros sem proveito próprio, isso é importante. Porque um ator também, ele tem facilidade para enganar os outros. Né? Mas é a profissão dele, é uma diversão. Mas as pessoas que têm, por exemplo, facilidade em enganar os outros em proveito próprio, costumam, quando escrevem o início da letra, botar um pingo bem forte, né? Fazer um ataque. No ataque, que é o termo grafotécnico, faz um pingo. Imagine a letra A com aquele início, mas com um pingo forte. Isso é explicado por Jung, psicanálise Jung. Não vou entrar em detalhes, apenas dizer o efeito. Então, uma das características, se a pessoa que escreve e sempre, vou dizer, nas letras iniciais tem um pingo muito forte, tem uma capacidade grande de mentir em proveito próprio. Esse pingo que você fala é uma maior pressão? É uma bolinha, digamos, um pouco mais de tinta. Por exemplo, se você falar de caneta esferográfica, que tem uma esfera, esse pingo é gerado por uma pressão maior. Exatamente. Um maior entintamento e depois ele... No ataque ele desenvolve. Exatamente. Mas esse pingo é no começo, tá? No final é outra história. Que é o remate. Que é o remate da grafotécnica. Isso, mas não significa que todo mundo que faz um pingo tenha essa tendência. É o que eu sempre digo. Isso é uma característica presente. Toda pessoa que tem essa facilidade de enganar os outros em proveito próprio, tem essa característica. Outra característica, pessoas que têm capacidade de enganar os outros para ganhar dinheiro. Você vê na letra H, por exemplo. Imagine a letra H que sobe, depois ela desce e vai formar um pequeno arco. As pessoas que formam esses pequenos arcos e desce, formando uma espécie de lança para baixo, descendo, têm tendências criminosas. Agora, peraí, tem uma pergunta aqui, ó. Opa! Estão perguntando como que detecta através da letra se a pessoa está traindo ou não o cônjuge. Opa, sim. Veja, a pergunta é interessante de um ponto de vista. Veja, a escrita não prevê futuro. Eu não posso dizer, ó, ele vai trair ou não. O que dá para perceber na escrita é se a pessoa tem tendências a mentir no campo da sexualidade. Dissimulado. Se a pessoa tem essa tendência, não dá, e não significa que a pessoa vai trair, aquilo que eu falei, não significa que a pessoa tem um pingo no começo da escrita, que ele vai ser uma pessoa que vai enganar os outros em proveito próprio. Agora, de trair, você nota, eu posso ver se a pessoa vai me trair? Você não vai ver isso é esotérico. Agora, o que você vai ver é se a pessoa tem aptidão para não ser honesta no campo da sexualidade e ser uma aventureiro. É isso aí, você vai ver. Voltando à criminalidade aí. Uhum. Tem algum caso, provavelmente talvez não seja no Brasil, que foi comprovado que essa pessoa com tendências criminais foi, digamos assim, alguém fez uma análise da letra dela e chegou à conclusão, realmente esse cara tinha tendências a essas atividades estelionatárias, por exemplo, assim? Bom, se for um documento, você sabe isso melhor que eu, você verifica. Agora, você pode... Uma das coisas que a gente usa como um dogma da psicanálise é o seguinte: qualquer pessoa que tem um desvio de caráter em qualquer campo
humano, também vai apresentar esse desvio de caráter no campo da sexualidade. Então, você consegue ver, ó, aquele cara tá provado, foi ele que matou. Você vai olhar a letra dele, aparece lá tendências a crimes violentos. Então, não é que a grafologia não vai dizer se ele vai matar alguém. Não vai prever, isso é esotérico. Mas ela consegue confirmar se realmente esse cara aqui, ele tem tendências a crimes, a ser violento. Isso aí você percebe facilmente. Né? Bom, já estamos quase encerrando. Quantos minutos temos aí de entretenimento? Temos quase uma hora já. Quase uma hora. Começamos pontualmente às 7. Olha que interessante. Conseguimos começar na hora. Caras como eu, pela minha letra, você sabe se eu começo sempre na hora? Para ver se a pessoa é disciplinada, não sei. Dá para ver se a pessoa é disciplinada. Aí dá para ver. A gente falou aí de desvio de caráter, etc, né? Aqui já não é uma questão de análise. É meio que um caminho contrário, que inclusive eu coloquei, nós fizemos 4 chamadas. Uma das chamadas é a melhoria do caráter através da terapia da escrita. O que seria a terapia da escrita? Existem terapeutas, você faz esse trabalho, ou seja, como eu posso melhorar o meu caráter através desse estudo, desse trabalho de terapia da escrita? Bom, olha, essa pergunta, não sei quem formulou, não sei qual o objetivo que levou a pessoa a essa pergunta. Então, duas possibilidades. A primeira é que as pessoas confundem muitas vezes a grafologia com numerologia. Eu vou mudar uma letra do meu nome e minha vida muda. Né? Isso é fantasia, né? Você vai deixar de ser um criminoso. Eu vou, em vez de me chamar João, agora eu vou ser chamar Joãozinho, sabe? Isso é ilusão. Eu não sei se essa pergunta veio dessa ideia de que a pessoa muda a escrita e se torna bonzinho, muda a personalidade. Agora, tem o outro lado. A escrita revela a personalidade. Portanto, tanto é que à medida que os anos vão passando na sua vida, a sua escrita muda, a sua personalidade vai mudando ao longo dos anos. Agora, existe algo muito interessante que é a grafoterapia. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, na França, havia muitas crianças traumatizadas com a guerra. E o governo pós-guerra na França fez um concurso, digamos assim, para as pessoas criarem possibilidades de ajudar essas crianças com trauma, para diminuir esse trauma. Então, houve várias ideias, várias sugestões. E a que vingou, que foi a mais simples de fazer, a mais barata, que deu muito resultado, é a grafoterapia. O que é isso? Ou seja, agora respondendo a pergunta, já que a escrita revela a minha personalidade, então, se eu modificar a minha escrita, mas não é mudar uma letra, se eu mudar o meu estilo de escrever através de exercícios, de treino, repetição, mas se a pessoa se convence, você muda a personalidade. Não deixa, na verdade é uma ferramenta, você se autoeduca. Por exemplo, eu tenho medo de sair na rua, agorafobia. Então, a pessoa começa a treinar. Você primeiro, eu faço isso, já fiz isso com alguns clientes meus em psicanálise. Primeiro você descobre, a sua letra revela aqui, nesse ponto, que você tem inclinação para a esquerda, você não termina a palavra, você tem medo de se relacionar. Você sabendo aonde está esse medo na escrita, você começa a modificar.